muito interessante, que o julgamento pessoal, né? Não estou falando assim, o juiz julgar, aplicar a lei ao caso concreto, né? Julgamento técnico. Mas esse julgamento que os seres humanos costumam fazer, né? De achar que entendeu alguma coisa, e na verdade, como você falou, estar no último lugar significa reconhecer que você sabe muito pouco, né? Que tem o que aconteceu é muito maior do que a sua compreensão. Você está chegando agora, né? E o juiz é a mesma coisa. As partes chegam ali, já tem todo o encaminhamento, já tem muita coisa que aconteceu. E aí o juiz chegou depois e só sabe aquilo que está nos autos, aquilo que está sendo dito naquele momento, né? A verdade mesmo é algo muito maior. E o destino, então, é algo muito maior ainda, né? Que a gente não tem esse controle. Mas o julgamento pode acontecer tanto no sentido de já julgar que a pessoa está errada e que tem que se ferrar e que fez assim, de se identificar com a vítima, né? Isso já é um julgamento também. A pessoa já desperta um sentimento de vingança em nome da vítima, em nome de todas as vítimas daquele tipo de ato, né? Isso tende a gerar comportamentos também violentos, porque o sentimento é de vingança, também é um sentimento secundário. A pessoa também está se identificando com as vítimas do seu passado, né? Da sua família, conhecidos, da sua história. É um arquétipo também, né? A pessoa se identifica com a vítima e quer ser uma vingadora. Isso perpetua a violência, na verdade, né? É um tipo de identificação, um tipo de julgamento. Outro julgamento é se colocar do lado do réu e achar que o réu é coitadinho, porque todos são vítimas e tal, né? Então, achar que ele não pode se responsabilizar pelos seus atos porque ele não foi, porque ele não teve mãe presente, porque ele é vítima da sociedade, e que também não leva a lugar nenhum, porque também é um julgamento. Está julgando a pessoa como fraca, como incapaz, né? Essa postura que você falou é muito é um equilíbrio muito importante do profissional que lida com essas coisas. Muito legal, Lari. Grato. Quero ouvir as outras palavras que você tem a dizer, mas vamos ouvir agora a Marilise, então, com a sua experiência, não só nos presídios, né? Marilise já tem uma longa caminhada para compartilhar. Diga, Marilise. Então, boa noite, doutor Sami, nosso querido mestre, professor, adoro te ouvir falar. E você é a inspiração para o meu trabalho, né? O nosso trabalho. E a Larissa, querida colega de tanto tempo, né? Que bom estar aqui com vocês. Ouvindo vocês, agora eu vou fazer um link aí. O meu trabalho, na prática, tem sido com mulheres presas, com homens presos e com adolescentes infratores. Eu vou pegar um pouquinho do que o Dr. Sami falou com respeito ao sentimento secundário, o que a Larissa falou a respeito dos adolescentes. A gente faz um projeto, participo de um projeto lá no Amapá, e nós demos um nome para esse projeto que se chama Como Eu Estou na Selfie. Então, é um projeto para jovens que estão lá no centro de internação, os rapazes, as moças e também o provisório. Então, recentemente a gente estava num grupo assim, com esses meninos, menores de 18 anos, e a gente conversando sobre família, e perguntei a eles quantos já tinham filhos, muitos já levantaram a mão, então, tão jovens ainda, já têm filhos, conversando sobre família, pais e etc. E um dos meninos disse, com um ar assim bastante debochado, né? Cruzou os braços e falou: meu pai é um ignorante. Então, a gente olha, né, como o Dr. Sami falou, com tudo que nós aprendemos, com tudo que Bert Hellinger nos trouxe, a escola Hellinger, nosso aprendizado das ordens naturais da vida, o que a gente vê atrás de uma declaração assim? Um profundo amor.
Então, eu não trabalhei exatamente com aquele rapaz. Eu fiz um outro trabalho. Eu organizei uma dinâmica com as pessoas que estavam ali como voluntários, olhando para o grande amor de um filho pelo pai e pela mãe, não importa como eles são. E o relato da coordenadora, depois que terminou a nossa oficina, né, a nossa presença ali, o trabalho, a coordenadora disse que esse moço, que era o mais rebelde da turma, né, dos que estavam internos, foi procurá-la e disse a ela: quando essa mulher vier aqui de novo, eu quero fazer parte. Então, são assim detalhes que a gente tem, como a Larissa falou, posturas, né? De observar, e como o Sami falou, aquilo que está atrás, o não dito, o sentimento que a pessoa tem e que se revela de uma forma estranha, de uma forma diferente. Então, no trabalho com as mulheres presas, principalmente, a gente coloca a questão que eu considero muito forte, que é as mulheres lá dentro, de dentro do presídio, conseguem mudar a sua família lá fora. Isso impressiona, porque realmente acontece. Quando eu começo o projeto em Macapá iniciou no final de 2017, em Santa Catarina começou neste ano. 2020 começamos, não, final de 2019 a gente começou. Então nós temos assim experiências nos dois estados, né? E no Amapá, quem me convidou para começar esse trabalho, o projeto no presídio com as mulheres, foi a desembargadora Sueli Pini, presidente do NUPEMEC, e ela fala assim, eu gosto do teu trabalho, porque você não fica passando a mão na cabeça das pessoas, que é como o doutor Sami falou, e como a Larissa disse, a dignidade dessas pessoas a gente preserva. Então, quando eu chego para uma oficina assim, e eu digo para essas mulheres, daqui de onde vocês estão, vocês transformam a vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parceiros. E isso realmente acontece. Mas o interessante desses projetos é que não acontecem com intenção. A gente vai para trabalhar com essas pessoas sem desejar nada. É muito estranho, né? Ter um projeto sem objetivo. Nós não temos um objetivo assim, queremos que as pessoas se tornem melhores. Nós queremos mostrar para essas pessoas como funcionam as leis da vida. Básicas, simples, todo mundo tem pais, todos os pais são bons, todos os filhos são bons, todos os filhos amam seus pais. E isto é transformador. Então, me recordo agora de contar para vocês que numa das últimas oficinas, em Itajaí, nós trabalhamos com as mulheres que estão no provisório. Foi uma decisão do diretor do presídio que verificou que essas mulheres não têm muitas oportunidades de cursos e aprendizado, né? Então, as oficinas são com as mulheres do provisório. E numa dessas oficinas, uma das mulheres, no final, levantou a mãozinha e falou assim, sabe, doutora, eu vou para uma audiência agora, semana que vem, e eu acho que eu vou ficar livre. Mas eu queria perguntar, eu posso voltar a fazer aqui o trabalho? Então, a gente percebe o quanto isso traz a elas uma força interna, sem pena do que elas estão passando, olhando para a dignidade delas como pessoas e para a sua responsabilidade, que vão pagar as consequências dos seus atos, né? E olhando para elas como iguais. Uma das experiências muito interessantes que temos neste tipo de trabalho com os detentos, tanto as mulheres como os homens, né? As pessoas relatam no final que se sentem dignos por estarem
junto com outras pessoas que não os discriminam. Porque nestas oficinas, nesse trabalho que fazemos, sempre temos voluntários. São acadêmicos, são advogados, juízes, ou da área terapêutica, psicólogo, assistente social, o pessoal da área de conciliação, mediação. Porque, na prática, eu não posso trabalhar com uma constelação só com essas pessoas. Eu gosto muito desse trabalho, né? Então tudo que vocês quiserem me perguntar e para quem eu puder passar, e quem quiser vir conhecer, né? Vem pessoas sempre de fora para conhecer. Então, eu não posso trabalhar só com eles, né? Vocês imaginem a situação que eu estou trabalhando com um grupo de mulheres, por exemplo, as detentas, e nós vamos fazer uma constelação. Então, para quem conhece um pouquinho de constelação, sabe, eu não posso montar uma constelação e colocar uma outra detenta para ali ser representante da mãe, ou de uma irmã, ou de uma filha, porque eu não sei como elas estão convivendo lá dentro. Eu não sei o crime que cada uma cometeu, não sei o tempo que elas vão passar lá dentro, e não sei se elas são de facções inimigas. Então, eu preciso tomar esse cuidado quando eu faço uma constelação. Então, para isso, eu sempre convido, e os coordenadores convidam, esses voluntários. E uma das coisas que as pessoas relatam é essa sensação de igualdade, quando nós nos sentamos, todo mundo em círculo, e ali tem geralmente 30, 40 pessoas, os voluntários sentam no meio dos internos, né? Que são diferenciados apenas pela roupa, né, que usam, e as pessoas interagem igualmente. Então, a gente não diz para as pessoas, vocês são iguais a nós, a gente mostra que são iguais a nós. E nós também temos problemas, também temos dificuldades, também cometemos erros. A diferença é que a gente não está lá atrás das grades, mas muitos que estão fora das grades cometem erros igualmente difíceis, né? Então, com os adolescentes, neste projeto, como eu estou na Selfie, o interessante é que a gente começa falando para eles de um tema que eles gostam, né? Senão eu acho que eles nem iam, nem iriam na oficina, né? Porque são, como a Larissa falou, bastante revoltados, né? Então, nós usamos esse tema, como eu estou na Selfie. E eles se interessam, né? Quem sabe a professora vai falar sobre alguma coisa que tem a ver com a foto e tal, né? E eu começo dizendo para eles como é que eu vejo uma pessoa numa selfie. O que eu vejo? E pergunto, e eles interagem. Eu vejo que a pessoa está triste, está feliz, está bem, está... Né? Então, eu vou conduzindo aquilo até chegar num ponto que eu digo a eles, o que eu vejo numa foto de uma pessoa é o pai e a mãe. E aí eles começam a sentir. Então, enfim, eu tenho muito mais para falar, mas gostaria de ouvir também as perguntas que nós temos, para onde vamos, o que pode ser mais interessante para as pessoas. Esses projetos, tanto no Amapá como em Santa Catarina, eles já foram divulgados por mídia, as pessoas que vão para fazer reportagem, a televisão, né? Essas pessoas também interagem, todo mundo sai beneficiado, não só os detentos, como também os voluntários, os agentes. Sim, também fazemos um projeto para os agentes. Ótimo. O Dr. Sam me falou isso na aula passada, né? Que foi uma ideia do Bert Hellinger há uns 10 anos atrás, não foi o que ele falou para você? A proposta surgiu lá no Amapá a partir da doutora Socorro Pelais, que é promotora de execuções penais. Então, ela comentando comigo, ela falou, o meu pessoal sofre muito e adoecem por conta desse trabalho tão pesado.
E aí nós decidimos fazer, paralelo ao atendimento aos internos, aos detentos, fazemos o treinamento, aí é um treinamento para os agentes penitenciários. Por que é um treinamento? Porque para eles podemos passar um pouco mais de conceitos, um pouco mais de experiências, de vivências, de como utilizamos na prática as ordens da vida. Com os detentos é uma oficina porque a gente vai direto ao ponto. E com os agentes penitenciários. E agora incluímos lá no Amapá também todos os educadores e todos os profissionais que trabalham junto com essas pessoas. Então, não são mais só os agentes, são os educadores, os professores, né, os coordenadores, enfim, não sei como se chama todo esse aparato, né, que tem com os adolescentes, por exemplo, né? E, então, essas pessoas precisam estar preparadas. Eles precisam entender um pouquinho mais, e aí eu digo para essas pessoas assim, não vou ensinar vocês a fazer algo que melhore a vida dos detentos. Eu vou passar para vocês o que pode melhorar a sua própria vida, o que pode tornar a sua vida mais saudável. Porque se a minha vida fica mais saudável, se eu fico melhor nos meus relacionamentos, consequentemente, eu posso levar isso para onde eu for, para o meu trabalho e para onde eu for. Então, aí também não tem um objetivo de que eles possam ser melhores ou qualquer coisa assim com relação ao público que eles estão atendendo, e sim um trabalho pessoal, algo que possa melhorar meu próprio relacionamento com as pessoas. E isso também tem um efeito transformador. É um alívio o conhecimento dessas ordens da vida. É um alívio quando um educador, um agente penitenciário, olha para o preso e vê atrás o pai e a mãe. Então, ele também tem uma família, ele também tem um sistema familiar que trouxe ele até aqui. Ele vai cumprir a sua pena, ele vai cumprir a consequência do seu ato, mas ele também tem um sistema igual ao meu. Bem, eu passo para o Dr. Sami, se tiver alguma consideração ou pergunta. Muito legal, Marilise. Que experiência bonita. Dá vontade de te ouvir mais. Eu tenho até falado bastante, né, para as pessoas assim, mas isso que você mencionou, que eu falei na aula passada, eu vou falar agora para quem não estava acompanhando, mas a primeira vez que eu perguntei para o Bert como que um juiz poderia utilizar a constelação no seu trabalho, isso foi em 2008, em Águas de Lindóia, então há 12 anos atrás. E ele falou, olha, você vai fazer um bom trabalho, você está fazendo isso para você, você vai poder ajudar muita gente dessa forma, que é exatamente o que você disse que está fazendo com os agentes, né? A transformação dos agentes, pessoal mesmo, isso se reflete de uma forma exponencial, né? Porque alguém que trabalha com pessoas nessa condição tem muito a contribuir, né? A postura de um agente penitenciário pode se espalhar, né? Uma postura amorosa, uma postura reconhecendo a força das pessoas, isso facilita que ele empodere as pessoas. Mas aí eu insisti para o Bert, eu falei, mas e se eu quiser fazer constelação mesmo? Eu quero fazer constelação. Ele falou, você pode trabalhar, por exemplo, com agentes penitenciários. Eu falei, uau, né? Imaginei isso. Então a ideia foi do Bert de fazer isso. Achei lindo. E depois fiz experiências que ele não tinha dado ideia, mas eu encasquetei de constelar com os jurisdicionados, né, com as partes do processo. Mas é interessante observar também, com esse pessoal que você tem trabalhado, o que está por trás os vínculos que fazem com que a pessoa pratique o ato violento, né? O ato
antissocial, que é a boa consciência, né? É um ato de amor, só que é o amor cego. Então, a pessoa repete um padrão que ela não deseja, ela não tem nenhum controle, é cego, né? O cego não está enxergando. E isso complementa aquilo que eu falei do amor infantil, né? Mas como que as pessoas estão profundamente conectadas com os excluídos da sua própria família, né? E estão querendo honrar esses excluídos, e às vezes eles mesmos excluem, às vezes não, são excluídos por eles mesmos, né? O próprio filho que rejeita o pai porque o pai era antissocial, porque o pai era violento, porque o pai foi preso, o pai matou alguém, o pai foi assassinado. Então ele rejeita tanto, ele sofreu tanto pela perda do pai, né? E aí ele tem raiva, né? Ele fala: "Eu nunca vou ser como meu pai. Isso é um absurdo. Isso eu não tive pai. Isso não é pai." E ao fazer isso, ele já está sendo igual ao pai. Ele já está repetindo o mesmo padrão, a mesma energia. Ele já está honrando o pai, né? Quando ele o próprio ato de querer excluir, de querer negar a existência, querer negar o pai que ele teve, ele já está repetindo. Às vezes isso acontece com o avô, às vezes acontece com os antepassados do seu povo. Eu lembro de uma vez que eu teve um ato grave, né? Uma fuga da prisão na cidade que eu trabalhava na época. Vários presos fugiram, fizeram a rebelião e botaram fogo em ônibus, e foi um caos que aconteceu lá na cidade. E aí, depois de algum tempo, a gente constelou aquilo no fórum, junto com o pessoal da vara criminal. E, em determinado momento, eu coloquei 2 representantes para os líderes, para líderes dos presos, né, que estavam soltos. E atrás deles eu coloquei representantes para suas famílias de origem. E aí, quando eles se viraram para as famílias de origem, aí eles se emocionaram. E aí me veio essa frase: "Nós fazemos isso por vocês. Em homenagem a vocês, nós nos voltamos contra a sociedade." Então, também era um ato, eram bons filhos, né? Bons filhos. Ah, mas como bons filhos que sai matando os outros, sai assaltando, né? Bons filhos, porque estão honrando os seus antepassados. Então, isso coloca a gente numa situação. A gente é obrigado a olhar para os excluídos, né? Um dos livros mais bonitos do Bert, que eu gosto muito, é Um Lugar para os Excluídos, né? Que ele fala muito desse tema, né? Como é importante dar um lugar para os excluídos, como isso acalma, dar um lugar para os excluídos. E como a exclusão provoca falta de paz nas pessoas. E quem que tem responsabilidade por isso? Eu vejo que todos temos. Todos temos, principalmente quem trabalha nessa área, porque se a gente é chamado a trabalhar nessa área, como é que a gente pode atuar de uma forma eficaz? Como é que pode ser útil? Então, já que a gente se meteu, né, tá na chuva é para se molhar, né? Se meteu nisso, a gente precisa ter esse olhar para ser eficaz e para ajudar as próprias pessoas também, né? Porque quem que são esses excluídos? Que esses bons filhos, esses filhos com esse amor cego, infantil, né, estão honrando. Quem são esses excluídos? São justamente pessoas que praticaram crimes no passado. Então, a quem cabe olhar, dar um lugar para os excluídos? A todos, né? E pode começar, por outro lado, trabalhando com pessoas nessa situação, elas são pessoas-chave, porque elas têm uma força. Eu tive algumas oportunidades de conversar com pessoas presas, né? Quando eu atuava na área criminal, tinha que fazer visitas aos presídios, inspeções e tal. E era nítido a força que eles têm. Assim,
Eu achava uma experiência forte, interessante, né? Entrar lá dentro e conversar com eles. E eles carregam, eles têm uma força, assim, que se essa força estiver bem direcionada, bem canalizada, isso tem todo um potencial. Tem todo um potencial. Mais ou menos como uma adoção, por exemplo. Se a pessoa for adotada, se ela se enxergar como uma vítima do abandono, né, como ficar se lamentando, ela pode ser uma coitada a vida inteira, mas ela também tem um potencial de crescimento, de força, né, dependendo, se ela enxergar o caminho que ela tem de fortalecimento, isso pode dar uma outra noção, uma outra. A vida pode ser totalmente diferente, dependendo do olhar. A mesma história. Pode ser uma história trágica, pode ser uma história de superação maravilhosa. Então, trabalhar com essas pessoas é um desafio considerável, mas é um trabalho muito bonito. Então, vamos ouvir mais um pouco a Larissa? Eu estou aqui suspirando, mas pegando o link do que você está falando, Sami, eu me recordei aqui de alguns casos que justamente eu vi essa força desabrochar, né, digamos assim. Teve um atendimento que eu fiz, me marcou muito, porque esse adolescente ele passou por vários meios de cumprimento de medida, desde meio fechado, semi, depois meio aberto. E eu fiz vários atendimentos dele, e ele era muito questionador, queria saber do processo, eu explicava, eu conversava, e ele falava assim, eu quero estudar, eu quero concluir o curso que eu estou fazendo aqui, e ele muito preocupado em pegar aquela oportunidade para concluir a formação dele, tanto escola quanto profissionalizante. E daí passou, ele progrediu, o processo dele foi extinto. Esse ano, estou eu na fila do cinema, quem que eu vejo de longe fazendo assim para mim? Com um sorriso imenso, esse adolescente. Aí vai, encontra, estava muito movimentado o cinema, e daí ele, pensei que a doutora não ia me reconhecer. Eu falei, mas como que eu não vou te reconhecer? Ele, quero contar que eu estou na faculdade, estou terminando já o meu curso e estou muito feliz e quero agradecer a doutora e foi muito importante, estou muito feliz agora. E eu fiquei assim, maravilhada, né? Pela oportunidade de encontrar com ele num espaço de convivência e vê-lo e saber dele notícias tão maravilhosas assim, dessa força que ele tomou, né? Foi muito difícil, o processo, uma situação super complicada, e ele, um dos poucos, lógico, a gente sabe que isso não é a realidade, ele é um dos poucos que consegue dar aquele passinho um pouquinho diferente, né? De fazer um pouquinho diferente. Mas é possível, e é maravilhoso testemunhar essa possibilidade. E como também os adolescentes, eles ficam felizes e se emocionam quando a gente reconhece essa figura, essa presença neles, do pai e da mãe. Né? Teve um caso que eu estava fazendo atendimento no sistema e aí eu perguntei, tá, e o seu pai? Ele, eu não conheço. E eu conhecia a mãe dele por conta das audiências e tudo mais. E a mãe dele tinha o cabelo escuro e ele super loiro. Aí eu falei, e eu notei que ele ficou bem triste. Aí eu falei assim, olha, eu também, eles sabem logo que eu não sou daqui, né? Que quando eu abro a boca, o sotaque... Aí eu falo, olha, você sabe, né? Eu não sou daqui, eu também sinto muita saudade da minha família, dos meus pais. Sabe o que eu faço, assim, de vez em quando? Quando eu me olho no espelho, aí eu vejo que eu tenho o nariz grande do meu pai e que dizem que eu tenho o sorriso da minha mãe. E eu acho que quando você se olhar assim no espelho também, eu conheço sua mãe, né? Eu acho que você vai ver um pouco do seu pai também em você. Nossa, ele se iluminou de um jeito. Então, eu adoro quando a Marilise fala desse projeto, esse nome do projeto dela, Como Estou na Selfie, né? Porque desperta justamente essa coisa deles se enxergarem todo o sistema familiar dentro deles. E bem impactante, assim, pequenas
frases, né, pequenas trocas que são tão maravilhosas.